Foi-me solicitado que eu fizesse algumas considerações a respeito da relevância de Cássia dos Coqueiros para o ensino e para a prática da atenção primária em saúde na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu iniciaria dizendo que é impossível a gente falar em prática e ensino de atenção primária em saúde dentro da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto desvinculada de Cássia dos Coqueiros. Esta é uma longa história que remonta a 75 anos, que remonta a 1945, quando o professor José Lima Pedreira de Freitas veio a esta região e começou a trabalhar com doença de Chagas. Ele se formou em medicina em 1944 na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e ligou-se ao departamento de parasitologia, que era chefiado pelo professor Samuel Pessoa. E o professor José Lima Pedreira de Freitas teve a sua atenção despertada para a investigação de doença de Chagas. E foi-lhe dito que se ele quisesse realmente estar numa comunidade com alta prevalência, ele deveria vir a Cajuru, a cerca de 80 quilômetros de Ribeirão Preto. E ele fez isso mesmo em 1945 e veio até a Cássia dos Coqueiros, que na época era um distrito de Cajuru. E verificou imediatamente que a doença de Chagas era um problema gravíssimo. As estimativas iniciais de prevalência da doença indicavam cerca de 60%, ou seja, de cada 10 habitantes, 6 eram portadores da forma crônica da doença de Chagas. E aí, em 1947, ele estabeleceu um posto avançado de investigação e de acompanhamento em doença de Chagas. Este posto foi o embrião da atual unidade de saúde que existe lá hoje, que é gerenciada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E em 1953, o professor Pedreira veio a Ribeirão Preto, ligou-se ao departamento de parasitologia e em 1954 ele iniciou as atividades de um novo departamento chamado de Medicina Preventiva e Departamento de Medicina Preventiva, que hoje é o Departamento de Medicina Social, deu origem a este departamento que atualmente é conhecido como tal. O professor Pedreira desenvolveu uma série de investigações em Cássia dos Coqueiros, algumas de extraordinária relevância. A mais importante delas refere-se ao chamado expurgo seletivo, em que ele demonstrou, mediante estudos de campo muito bem conduzidos do ponto de vista metodológico, que não havia necessidade de jogar inseticida continuamente nas populações. Na época havia um debate sobre qual a melhor metodologia para fazer isso. E o professor Pedreira demonstrou que seletivamente, a aplicação seletiva de inseticidas era suficiente. Fazia-se uma aplicação inicial em larga escala e depois procurava-se apenas os domicílios positivos. Isso foi uma técnica revolucionária que foi incorporada com o tempo em todos os programas de controle de doença de Chagas da América Latina inteira e que é, no fundo, o grande responsável pela virtual interrupção da transmissão de doença de Chagas vetorial que nós temos hoje no Brasil. O professor Pedreira de Freitas, dentro do novo departamento, ele imprimiu assim algumas linhas muito marcantes. Ele partia do princípio de que há que se levar ao estudante de medicina a noção de que as condições de saúde de uma população são criticamente dependentes das condições sociais em que esta população vive, do seu acesso a serviços de saúde, do seu nível de desenvolvimento econômico, do seu nível de desenvolvimento cultural, do acesso a serviços, das condições de nutrição. E para ensinar isso, haveria que se retirar o aluno dos muros da universidade e levá-lo para a comunidade. E isso ele fez tanto na região periférica de Ribeirão Preto, criando disciplinas que colocavam os alunos em contato, e especialmente isso foi desenvolvido em Cássia dos Coqueiros, onde a partir de 1964 criou-se um posto rural da Faculdade de Medicina, e também não apenas com intenção de investigação, mas também com intenções de ensino. Então, em 1964, estudantes da faculdade e residentes passaram a estagiar em Cássia. Isso se prolonga até hoje. Uma longa tradição realmente de trabalho nosso lá em Cássia. Atualmente existe uma disciplina, há muitos anos, uma disciplina chamada Medicina Comunitária 2, em que os nossos alunos de sexto ano estagiam em Cássia, praticando atenção primária em saúde. É uma disciplina regular do curso médico, que tem a duração de um mês, dos quais 15 dias eles passam em Cássia dos Coqueiros e 15 dias em outras pequenas cidades, fazendo essencialmente a atenção primária
área de saúde. Claro que a atenção primária pode ser ensinada não apenas em um outro município, poderia ser em Ribeirão Preto, mas de qualquer, e como atualmente é realmente feito. Mas é fundamental a gente deixar muito claro que Cássia dos Coqueiros é um cenário de ensino único, ímpar, imprescindível para a formação dos nossos alunos. Nós não podemos sequer cogitar a ideia de perder aquele serviço como um elemento extremamente importante na formação dos nossos alunos. É uma outra condição, um outro cenário totalmente diferente, uma pequena cidade com 2.500 habitantes, uma população estável, que se presta magnificamente à prática e ao ensino da atenção primária, sem contar, é claro, investigações que vêm sendo conduzidas historicamente em Cássia dos Coqueiros.